2, som. Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês nessa manhã, amém? Pedir para que vocês se levantem, junto conosco estejam louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nessa manhã a vida de vocês seja revestida de poder do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Coisa de amor, mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, declara-se, igreja, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Coisa de amor, mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A graça e a paz, irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Somos, ó Deus, gratos pela Tua doce presença, que é o nosso sustento todos os dias. Se nessa manhã nós nos reunimos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, para exaltar ao Senhor na beleza da Tua santidade, é porque o Senhor, em Sua grande misericórdia, nos sustentou a vida. Nos permitiu, Senhor, respirar nesta manhã, abrir os nossos olhos. E, ó Deus, nós Te engrandecemos e bendizemos ao Senhor por essa dádiva da vida. Nós também Te engrandecemos, ó Deus, pela maior de todas as dádivas, que foi a salvação em Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. E estamos certos de que nem a morte, nem a vida,
nada absolutamente poderá nos separar do teu grande amor. Estamos certos que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, e é por isso que cremos, temos convicção de que aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. E ó Deus, abençoa-nos agora neste momento de culto, que todos os nossos atos, palavras, que cada ação, pensamento neste lugar, Senhor, seja trazido cativo, em obediência, em submissão ao Senhor Jesus Cristo. E que, ó Deus, haja adoração verdadeira, adoração sincera, adoração, ó Deus, que agrade o seu coração neste lugar. Abençoa a vida de cada pessoa que entrou, ó Deus, nesse templo nesta manhã. Fala ao nosso coração, edifica a nossa fé, fortalece e renova, Senhor, a nossa alegria no Senhor. Dá-nos esperança cada vez maior, ó Deus, certos de que em breve nós estaremos com o Senhor para sempre, vivendo, ó Deus, as alegrias da eternidade. Mas enquanto aqui estivermos, dá-nos um coração firme e perseverante. Nós te pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode saudar o seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo? Dá um abraço nele. Amém. Nós queremos conhecer aqueles que nos visitam hoje, pela primeira vez. Você que está pela primeira vez entre nós, por favor, permaneça de pé um instante. Permaneça de pé, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Alguém? Não que eu tenha identificado aqui. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão presbítero Cláudio. O conselho da igreja entendeu na sua última reunião, e isso partiu dos nossos irmãos presbíteros, da necessidade de nós termos intercessão e oração durante os nossos cultos. Então, durante os nossos cultos, nós queremos ter sempre um grupo em intercessão e oração pelo culto, pelas pessoas que nos visitam, por aqueles que vêm para o momento de adoração e de culto ao Senhor, muitas vezes trazendo alguma necessidade, algum problema no coração, alguma angústia, e que nós muitas vezes nem sabemos. Essa mobilização que o conselho, então, sugeriu, foi para que durante então um tempo de culto que nós estivéssemos aqui celebrando, um pequeno grupo saísse com um presbítero e esse grupo estaria em intercessão pelo culto, em intercessão pela sua vida que está aqui para adorar ao Senhor. E nós fizemos uma escala, e para o início desse tempo de oração, o nosso irmão presbítero Cláudio estará conduzindo um grupo em oração, num ambiente separado daqui, orando pelo culto. E o que é que nós queríamos pedir? Eu queria pedir que, isso é surpresa então, né? Que 5 irmãos, nessa manhã, pudessem seguir o presbítero Cláudio para esse momento de oração, né? E que você se habilitasse a isso. Cláudio vai ficar ali à porta por alguns minutos, e eu queria pedir a você que sente no seu coração que Deus tem te chamado também para ser um intercessor, para interceder pelas pessoas, para orar pela igreja, para orar pela cidade, para orar pela nação. Você que tem um chamado de intercessão no seu coração, e isso arde aí, e não tem tido oportunidade disso. O conselho está propiciando essa oportunidade também durante os nossos cultos.
Então vou pedir ao nosso irmão presbítero Cláudio que fique à porta. E se você desejar, sentir no seu coração isso agora, acompanhe o nosso irmão Cláudio para esse momento de oração. Tá bom? Ele vai ficar ali à porta aguardando por alguns segundos, 1 minuto. E se você sentir no seu coração, vá com ele. Vá interceder nesse momento pelo culto. Será certamente uma experiência diferente e agradável também para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós não temos hoje o nosso IPI Notícias, mas nós temos um recado para dar aos irmãos. Então nós vamos assistir esse vídeo e depois eu vou reforçar os nossos avisos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para lhe fazer um convite para que você nos acompanhe numa caravana para Israel dos dias 10 aos dias 20 de setembro deste ano de 2017. Sem dúvida será uma experiência inesquecível, uma experiência extremamente enriquecedora, porque nós estaremos pisando o solo de toda a história das Escrituras Sagradas. Nós estaremos caminhando por essa trilha, que é a trilha da nossa história como cristãos, da história que nós aprendemos na palavra, de textos que nós temos lido nas Escrituras, mas que agora vamos poder experimentar ao vivo e a cores. Nós vamos chegar no dia 10 em Tel Aviv, que é a capital administrativa de Israel, e vamos seguir rumo ao norte de Israel, passando pela Cesareia Marítima. Vamos estar chegando até o Monte Carmelo, que é o lugar onde nós tivemos as experiências do profeta Elias, passando por Tiberíades, Cafarnaum, Monte Tabor e chegando em Jerusalém. Quando nós estivermos em Jerusalém, lá nós teremos a experiência de visitarmos o Rio Jordão, Jericó, Massada, o Mar Morto, chegarmos até o Egito e o Monte Sinai. Eu tenho certeza que serão dias intensos e ao mesmo tempo dias especiais. Eu espero você para que juntos nós possamos subir a Jerusalém. Que Deus nos abençoe e vamos juntos nessa caravana. Então, irmãos, eu fui convencido a estar presente aí nessa caravana e aí está feito o convite, né? É uma promoção da Latam, a antiga TAM Viagens, e se você se interessar em participar, eu estarei junto como o guia espiritual da viagem, né? Haverá um guia turístico que vai nos conduzir lá por Israel. Nós chegamos pelo sul de Israel, em Tel Aviv, e subimos pela Galileia, rumo ao norte, até Jerusalém. E eu estarei como guia espiritual da viagem. Para cada lugar que nós passarmos, existem referências bíblicas, enfim, né? E se você tiver algum interesse e quiser saber mais informações a respeito dessa viagem, você deve procurar a Cissa ou a Amanda, que estão aqui, estão representando a Latam, e pode saber mais informações a respeito e quem sabe nós irmos juntos nessa caravana aí para Israel dos dias 10 a 20 de setembro. Queria também reforçar a você que o nosso boletim do mês de março já está disponível, né? Então você pode pegar o seu boletim com os nossos irmãos diáconos. E entre outros avisos, eu queria reforçar que nos dias 24 e 25, de março, nós teremos um encontro de líderes. Esse encontro de líderes deseja reunir líderes dos ministérios da igreja, líderes de células, presbíteros, diáconos e todos aqueles que de alguma maneira exercem liderança no ministério de família, nos cursos. É um momento para nós reunirmos toda a liderança para a oração, para a busca da face de Deus e para a ministração da palavra do Senhor também.
Isso nos dias 24 e 25. Aí no seu boletim você tem toda a programação, que começa na sexta à noite e se estende até sábado à noite, com toda a programação já aí colocada no nosso boletim do mês de março. Lembrando também que nós retornamos com o nosso CTC na próxima terça-feira. Na última terça, em virtude do feriado do Carnaval, nós não tivemos o CTC, mas retomamos agora na próxima terça-feira, dia 7. E eu gostaria de trazer alguns avisos aqui importantes sobre o pastor Valdir. Nosso irmão pastor Valdir, ele teve durante essa semana um incômodo físico, um pouquinho mais grave do que aqueles incômodos comuns. Pastor Valdir, na quinta-feira, ele sentiu uma dor no peito e foi diagnosticado com infarto. E ele foi levado à Santa Casa, na Santa Casa ele foi tratado, enfim. Ele está ainda internado, está na UTI, mas deve ter alta hoje. Conversei com ele ontem, entrei na UTI, ele está bem, né? Está sem maiores complicações, graças a Deus. O coração não foi lesionado, não teve essa sequela, graças a Deus. Então, queria pedir aos irmãos que continuem orando pelo pastor Valdir. Ele deve ter alta hoje e ir para casa. Então, assim, o que eu peço aos irmãos, né? Muito cuidado nesse momento. Ele precisa de repouso e de descanso, né? É um problema sério e, ao mesmo tempo, que pode ser resolvido se ele tiver esse tempo de repouso, esse tempo de descanso e de cuidado de todos nós. Eu sei que a nossa vontade, e como o pastor Valdir é muito querido, é fazer uma ligação, ir lá visitá-lo, mas eu queria pedir que você pudesse poupá-lo agora, né, durante essa semana, para que ele possa descansar e se recuperar, e muito em breve, com a graça de Deus, ele vai estar de volta às suas atividades, vai estar de volta ao nosso convívio, no dia a dia, nas células e no culto. Então, vamos orar pelo pastor Valdir, orar pela Renata, orar pelo Caleb, pelo Davi, né? E vamos dar esse tempinho para a recuperação dele. Ok, irmãos? Nós falamos isso com muito carinho, porque a gente sabe do carinho que a igreja tem, né, pelos pastores, do carinho que a igreja tem pelo pastor Valdir. E esse é o momento que ele precisa, de fato, de descanso e de repouso. Então, por favor, vamos ter esse cuidado com ele também. Vamos ficar de pé mais uma vez, queridos? Vamos adorar o Senhor nesse momento com uma canção. Enquanto nós estivermos entoando essa canção ao nosso Deus, nós vamos ter a oportunidade de entregá-lo ao Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Esse é um ato feito em culto público, porque é um ato de adoração. A entrega dos nossos dízimos e ofertas não é um ato de manutenção da igreja, é um ato de adoração. É assim que entendo. Teologicamente, quando olho para as Escrituras, vejo isso muito claro, que não podemos servir a Deus e as riquezas. E a maneira que temos de declarar o nosso serviço ao Senhor é também através da entrega dos nossos bens. Tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem sido o nosso sustento em todo o tempo. Tudo vem de Ti. Tudo, ó Deus, procede do Senhor. Não há nada que nós tenhamos recebido que possamos oferecer ao Senhor que não tenha a sua origem na Tua bondade, na Tua graça e na Tua fidelidade para com as nossas vidas. E mais, ainda que nós nos tornemos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A Tua graça é melhor do que a vida. Nós jamais negamos isso. Mas, ó Deus, dá-nos um coração sincero e verdadeiro diante de Ti, a ponto, ó Deus, de entregarmos todo o nosso ser, toda a nossa vida em Tuas mãos e ao Teu serviço. Nós pedimos a Ti, Senhor, usa-nos por completo, inclusive usa, ó Deus, os nossos recursos. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória do Senhor.
Amém e amém. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis
nosso Senhor Jesus. Jesus, eis aqui. Jesus, eis aqui. Graças a Deus, amém. Você pode se assentar por um momento. Queria convidar os nossos irmãos presbíteros, nossos pastores também. Você que também é presbítero em disponibilidade, você pode vir aqui à frente para nos ajudar. Irmãos, estão aptos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão em plena comunhão com seus irmãos e com Jesus Cristo, amém? Aqueles que têm a certeza da salvação, aqueles que têm a consciência do que é participar de uma ceia, do significado dela. Quando nós ministramos os elementos aqui, não há nenhuma transformação nos elementos. O pão continua sendo pão, o vinho, o suco de uva continua sendo suco de uva. O que há aqui é a presença real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há também a morte de Jesus Cristo novamente, mas a lembrança e os benefícios dessa morte que nos trouxe o quê? Salvação, esperança de que Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar, essa é a nossa esperança. E por fim nós somos alimentados espiritualmente por essa esperança, por essa salvação que nos continua dando perseverança, ânimo para prosseguir, enquanto Ele não volta, enquanto eu não morro, enquanto Ele não volta. Nós estamos crendo e sendo alimentados por essa esperança que um dia, Ele vai voltar. Amém, irmãos? Um dia Ele vai voltar. Isso, toda a dor, todas as lágrimas, a não ser as lágrimas de alegria, de paixão, de gozo, de emoção que nós teremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Marcelo que faça uma oração consagrando os elementos ao nosso Deus. Graças te damos, ó Pai, porque a sua misericórdia tem se renovado todos os dias nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor esteve conosco, ó Pai, está conosco, ó Deus, e prometeu, ó Pai, que estaria até no fim da nossa vida, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Consagramos, ó Pai amado, esses alimentos diante do teu altar, ó Deus. Meu Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é que nos proporcionou, através da sua morte, esse momento tão especial, tão maravilhoso, ó Pai. Te louvo, ó Pai amado, porque o véu foi rasgado, e o Senhor nos deu, ó Deus, livre acesso ao nosso Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nada tem nos faltado, porque a tua graça tem bastado em nossas vidas, e nós consagramos, ó Pai, esses alimentos, ó Deus, na tua presença, ó Deus, como oferta, ó Pai amado, suave diante do teu altar. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, ó Pai, e que possamos, ó Deus, estender esse privilégio para aqueles que precisam do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tendo tomado pão e erguido, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, na minha morte. Porque todas as vezes que tomardes o cálice e beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Duas coisas acontecem nesse momento, como testemunho para nós e para aqueles que não são cristãos ainda. A morte que nos salvou e a esperança que Ele vai voltar, até que Ele venha. Então, nós vamos fazer pode ser a última ceia, pode ser mais uma ceia na presença do Senhor Jesus Cristo, e pode ser a última ceia antes da volta dele. Amém? Nós vamos administrar agora. Você pode ficar em pé à medida que nós fomos cantando. Obrigado. Os nossos irmãos presbíteros estarão distribuindo,
e você poderá segurar os seus alimentos até que todos nós comamos e bebamos juntos. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por vocês que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo me suportou, carregou minha cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. A chorar, E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
podemos comer o pão de qualquer jeito. Nós temos que crer e acreditar que nós, pela fé, seremos alimentados espiritualmente, amém? Então nós vamos fazer agora, todos juntos, amém? Vamos comer o pão. Por semelhante modo, da mesma forma, o cálice, todos. Pai bendito, obrigado pela tua presença que desde o começo do culto estava conosco. E que agora nós cumprimos mais uma vez a tua palavra, os teus mandamentos. Aquilo que foi instituído diretamente por Jesus Cristo, nós estamos fazendo, lembrando da entrega, da obediência, da submissão que glorificou o teu nome. A Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória por essa obediência, e que agora está assentado à destra de Deus Pai. Jesus Cristo, recebe a tua glória. Espírito Santo, obrigado pelo convencimento do Senhor aqui embaixo, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo. E nós entendemos pela fé, nós estamos entendendo e cumprindo de alguma forma, Pai, esse mandamento da tua palavra, e crendo que nós já estamos sendo alimentados, atingidos pela saúde espiritual que vem direta de Cristo, que vem do alto, que nos alimentando, dando esperança para perseverar e caminhar até o fim, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa presença real no nosso meio, que pela fé nós podemos crer e sentir. Agora, Pai, prepara o nosso coração para ouvir, Pai, as sementes que serão jogadas nos nossos corações, a tua palavra sendo exaltada no nosso meio, e confirmando, Pai, confirmando e testificando as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo louvor e glória ao teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Gostaria de chamar as nossas crianças aqui à frente, rapidamente. As nossas crianças. Pastor, chama as crianças. Depois os cânticos, primeiro as crianças. Inverteu ali. Quanto mais criança, mais responsabilidade, não é isso? Ou não? Não é verdade, irmãos? Quanto mais criança, mais responsabilidade. Olha quanta criança que nós temos como igreja. Os pais diretamente, né? E nós como... Aí os tios, sei lá, padrinhos, sei lá. Aqueles que podem de alguma forma chamar atenção, corrigir, cuidar, ministrar, orar, interceder. Está aqui uma geração presente que é presente, não tem como mudar, é isso aqui mesmo. E é isso aqui que nós temos que enfrentar todos os dias. Pelo menos eu 3 vezes. De uma vez. Vamos orar? Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, obrigado por essa geração presente real no nosso meio. Geração essa que existe e acontece para a honra e glória do teu nome. Tu és o responsável direto pela preservação e o cuidado da vida dessas crianças, Pai. Se não fosse o Senhor, Pai, teríamos muito o que reclamar, muito o que chorar. Obrigado pelo cuidado, aquele amparo que nós não podemos dar quando eles estão sozinhos. É o Senhor sustentando, cuidando, amparando. Peço também que o Senhor nos dê, Pai, para os pais aqui, a sabedoria, o discernimento, o amor, o jeito certo de educar e ministrar a vida desses meninos em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, Pai, a ajuda que nós podemos dar como igreja para essas crianças, os professores que se dedicam, Pai, de alguma forma a preparar estudos da Tua Palavra, para ministrar e dizer a elas que elas são pecadoras, sim, miseráveis, mas que elas são extremamente, Pai, amadas e aceitas pelo Senhor. Elas são bem-vindas, porque das tais é o reino dos céus. Elas são bem-vindas para participar do reino que é teu, o reino que diz para elas que existe um Salvador e Senhor da vida delas, e Criador, que é Jesus Cristo, e que também elas saibam que elas são herança do Senhor, criadas para a honra e glória do teu nome. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor cubra elas com teu sangue,
E que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito delas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Como é bom sentir que o nosso Pai está sempre olhando por nós e cuidando da gente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Amém. Amém.
Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele, só a Ele seja a glória, hoje e para sempre. Amém. Ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estarei.
tua volta, Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Declara, igreja! Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Amém. Aleluia. Senhor Deus, na Tua presença nós colocamos a nossa vida, ó Pai, nessa hora e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos acolha em Tua santa presença nesta manhã e comunique ao nosso coração a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Deus, que a nossa intenção mais profunda da alma nessa manhã, Senhor, seja verdadeiramente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e obedecer Tua palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Aquele que ouve a Tua palavra, Senhor, e não a pratica, é semelhante a um homem que se olha no espelho, vê a sua face, mas ao se retirar, se esquece de qual é a sua aparência. Senhor, a Tua palavra é espelho, e nós devemos olhar a nossa face e permanecer, ó Deus, enxergando quem somos, enxergando, ó Deus, aquilo que a Tua palavra revela a nosso respeito, e aquilo que a Tua palavra nos manda fazer, Senhor. A Tua palavra mesmo nos disse: nós Te chamamos de Senhor, Senhor, e não fazemos o que o Senhor nos manda. Isso é uma incoerência. Então nos ajuda, Deus,
a nos submetermos às ordens do teu senhorio em nossa vida nesta manhã, no nome de Jesus, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar. Vamos ter uma palavra de oração específica agora. Vamos orar pela vida do pastor Valdir. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Vou pedir ao pastor Guto que faça essa oração. Pai bendito, nada foge do teu controle. Nada foge do teu controle. O Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas. Tudo que nos acontece, tudo que nós vemos e ficamos apavorados e nos dá medo, nos chama atenção, nos surpreende sim, Deus. Nós ficamos com medo, pensamos, duvidamos, questionamos. Mas o Senhor sempre esteve no controle. Sempre esteve no controle. E o que acontece agora, e o que já é resultado daquilo que já ouvimos sobre a vida do pastor Valdir, demonstra o cuidado e a preservação do Senhor. Se o Senhor não tivesse deixado alguns como sobreviventes, como diz a tua palavra, lá em 1º capítulo de Isaías, todos nós seríamos destruídos como Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor é esperança e salvação. Tu és esperança, porque sempre parte do Senhor a preservação, o cuidado, a salvação das vidas. É o Senhor que manifesta graça e misericórdia. Por isso nós entendemos, Pai, que o Senhor foi o autor desse cuidado sobre a vida dele. Dessa preservação sobre o corpo, a mente, o espírito, a alma. Só Tu sabes, Pai, o que Teu servo passou. E só o Senhor sabe o que o Senhor quer ministrar no coração dele. E que ele experimente tudo, ainda em vida, aquilo que o Senhor tem para dizer. Porque quem tem promessa não pode morrer. Por isso nós pedimos, Pai, que ele seja restaurado na sua saúde. De forma completa, como só o Senhor pode fazer. Ninguém mais pode fazer. E que não haja de fato sequelas, Pai, para que o Teu servo fique livre, muito fácil de ser usado no meio do Teu povo. E que isso seja, Pai, uma experiência de ressurreição para o Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Dizendo para Ele que Ele é muito bem-vindo no nosso meio, e que ainda existe uma história para ser contada, através da vida do Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós pedimos, Pai, que não só essa ressurreição, essa saúde que vem do alto, atinja ele como já atingiu, como alcance o coração da Renata. O espírito, a alma dela seja amparada e confortada e consolada pelo Senhor. Da mesma forma que alcance, Pai, as suas gerações. Davi e Caleb sejam restaurados na sua saúde também. Alcançados e preservados, porque, Pai, eles são herança do Senhor, e são herança do Senhor. O Senhor é o primeiro a se levantar, para cuidar daquilo que é Teu. Por isso nós Te louvamos pelo cuidado dessa família, e que essa experiência fique registrada, para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos como igreja, ver e presenciar o cuidado do Senhor com cada um de nós aqui. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua fazendo milagres, como o Senhor sempre continuou no controle de todas as coisas. Recebe a Tua glória, porque esta história é Tua. A história é Tua. Por isso recebe a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém e amém, Pai. Amém. Mas o pastor Valdir está bem, viu? Nós estamos orando, pedindo que Deus o fortaleça, mas ele está bem. Ontem, quando eu visitei, ele disse: vou conversar com o médico amanhã para ver se ele me libera para ir para a pós-graduação. Nós temos pós-graduação essa semana, de segunda até o final da semana, até sexta. Eu falei: olha, eu não sei fazer massagem cardíaca, que a gente vai e fica junto, né? E nem se precisar fazer respiração boca a boca eu vou fazer, então é melhor você ficar. Eu acho que ele se convenceu em ficar. Gálatas capítulo 6, versos 11 a 17.
Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia nesse texto ou simplesmente acompanhar a leitura na projeção. Hoje nós estamos iniciando a série do mês de março. No primeiro trimestre do ano de 2017, a nossa proposta é falar sobre comunhão com Deus. Cristo cura. O C da cura é o C da comunhão. Então, no mês de março, nós estamos propondo uma série sobre comunhão com Deus, dentro dessa temática, com o título Os 3 S's da Espiritualidade. Os 3 S's da espiritualidade. Simples, sincera e satisfatória. Hoje, nós não vamos falar sobre nenhum desses S's. Nem sobre o simples, nem sobre o sincera, nem sobre o satisfatório. Hoje nós vamos fazer uma abordagem mais geral da espiritualidade cristã. O que é a espiritualidade cristã, sobretudo? E a partir do próximo fim de semana, então, iniciamos com os 3 S's da espiritualidade. Então, hoje é a mensagem introdutória. E nas próximas semanas trabalharemos a espiritualidade simples, a espiritualidade sincera e a espiritualidade satisfatória. É isso que Jesus propõe, cremos, nas Escrituras para nós, como pessoas que querem viver comunhão com Deus, que querem cultivar essa comunhão com Deus. Gálatas capítulo 6, versos 11 a 17, se você quiser acompanhar a leitura na projeção, diz assim: Vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Olhe para a projeção agora, por favor. Vamos ler juntos esse texto que está em negrito. Não sei se você consegue identificar. Está em itálico e negrito. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Vamos juntos? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura, como outras versões trazem. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A espiritualidade cristã é, sobretudo, uma obra divina em nosso interior. É isso que nós precisamos, nesta manhã, sair daqui com clareza, com nitidez, a respeito do que, ao longo desse mês de março, será abordado aqui nos cultos de domingo pela manhã e à noite. A espiritualidade cristã é uma obra divina em nosso interior. Você pode repetir isso? Pode parecer algo básico demais, mas pode fazer grande diferença compreender essa realidade. A espiritualidade cristã, diga comigo, a espiritualidade cristã é uma obra divina em nosso interior. Vamos de novo? A espiritualidade cristã é uma obra divina em nosso interior. A pergunta é, o que faz um casamento, por exemplo?
É o amor interior que une o casal ou os anéis que publicam essa união? O que verdadeiramente une pessoas e as faz uma só carne, casadas? O amor interior que une o casal ou os anéis que nós em nossa cultura usamos que publicam essa união? Agora olhe para mim, não faça outra coisa, apenas preste atenção nisso. Sem o amor, os anéis são apenas decorativos, concordam? Eles são apenas peças de uma ornamentação. Sem amor, você pode usar uma aliança e ser uma pessoa absolutamente distante e apática ao seu casamento. Isso vai se tornar apenas uma peça decorativa que você usa. Uma ornamentação. Mas uma vez que existe amor, os anéis possuem razão. Esses anéis que nós usamos em nossa cultura, que chamamos de aliança. Uma vez em que o amor interior é real, esses anéis possuem uma razão, uma finalidade, um objetivo. Quando o amor existe, verdadeiramente, os anéis se tornam quase que indispensáveis para aquele que os usa. Concordam comigo também? Você que está compreendendo o que eu quero dizer, entende, por exemplo, que você quando tira a sua aliança e, por qualquer motivo, se esquece de colocá-la novamente e sai da sua casa, parece que você está nu. Tá certo que alguns, quando deixam o celular em casa, parecem estar nus. Mas o fato é que, às vezes, é assim que nos sentimos quando estamos sem aliança. Aqueles que entendem o que eu estou dizendo. É como se nos faltasse alguma coisa. Eu me lembro que um dia eu vim para a igreja à tarde, por algum motivo eu não estava com a minha aliança, e eu deveria pregar naquela tarde da esperança. E eu preguei o tempo inteiro com a mão assim, na frente da outra, porque me causava vergonha estar sem a aliança. Pois bem, essa relação, ela serve para ilustrar a doutrina que eu queria nessa manhã trabalhar com os irmãos, estudar com os irmãos, que é mais ou menos sintetizada, sumarizada nessa expressão que está aí. A espiritualidade cristã é essencial, primária e prioritariamente uma obra divina no interior do crente, que valida ou não as cerimônias externas que a acompanham. Eu sei que essas coisas não são tão simples assim de se compreender, por isso vamos devagar. A espiritualidade cristã, quando nós falamos de uma espiritualidade com características cristãs, que leva em consideração os princípios da Escritura, que entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é as Escrituras, ou são as Escrituras que norteiam o modo como nós temos comunhão com Deus, como nós nos relacionamos com Deus. Essa espiritualidade preza de um modo essencial, primário e prioritário, por reconhecer que ela se caracteriza por uma obra divina que está sendo realizada no nosso interior. E é essa obra divina que está sendo realizada no coração, no interior de cada um de nós, é que dá validade a tudo que nós fazemos do lado de fora, em nome de Deus. É que dá legitimidade a tudo que nós fazemos do lado de fora, e falamos que o fazemos em nome de Jesus. Exemplo, nós estamos reunidos nessa manhã aqui, cultuando a Deus. Se não há em nosso coração uma verdadeira obra do Espírito Santo acontecendo, se não há no nosso interior um trabalho divino sendo realizado por essa mão invisível que é a mão de Deus, isso aqui não passa do lado de fora de uma reunião social que você organizou na sua agenda para estar presente.
não é culto, é um ajuntamento, como seria qualquer outro ajuntamento. O culto, só é adoração a Deus, só é expressão de adoração a Deus, se nasce de uma obra divina que está sendo realizada dentro de nós, no nosso coração. Tendo isso em vista, eu queria que você entendesse o que o apóstolo Paulo quer dizer em Gálatas, quando ele lida com um problema sério que ao longo de todo o primeiro século se arrastou. Primeiro século da igreja cristã, que nasce no seio do judaísmo, que nasce dentro do judaísmo, da religião judaica, é um primeiro século muito tumultuado no que se refere a algumas doutrinas. A igreja nascente, ela está se estruturando, ela está se construindo, a revelação progressiva está se dando à igreja, mas ela vem carregando toda uma carga histórica do judaísmo. Essa carga histórica tem um peso enorme quando nós estudamos, por exemplo, Gálatas. O estudo da carta aos Gálatas é, em primeiro lugar, um estudo que nos fala a respeito da luta que o apóstolo Paulo está travando com judeus que entendem, pelo menos a princípio, a proposta da vida cristã, da espiritualidade cristã, mas que não conseguem se desvencilhar totalmente da religião judaica ou do judaísmo. Nisso é que reside o problema que o apóstolo Paulo está tratando em Gálatas, dentre outros. Quando ele diz assim: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura, ou ser uma nova criação é o que importa diante de Deus. Paulo está lidando com uma questão essencial para a fé. Por quê? Porque um grupo está entrando para dentro da igreja, trazendo toda essa bagagem do judaísmo. E a bagagem do judaísmo, o que mais pesava naquele momento, era a prática da circuncisão. Quando nós falamos sobre a circuncisão hoje, na nossa cultura cristã ocidental, nós tocamos num assunto que nos parece muito distante, um assunto extremamente ultrapassado. Entretanto, esse foi o tema que esteve em tela durante todo o primeiro século da igreja. O apóstolo Paulo se viu às turras constantemente com aqueles que desejavam fazer da circuncisão um ato indispensável para a salvação. Preste atenção. Essas pessoas, esses judeus cristãos, ou esses judaizantes, como eram chamados, eles estão dentro da igreja, mas eles estão dizendo: vocês precisam de Jesus. Sim, Paulo tem razão quando ele fala sobre a necessidade de Jesus para a salvação. Sem Cristo não há salvação, mas também vocês precisam da circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia que retirava o prepúcio do órgão sexual masculino. Essa cirurgia havia sido dada por Deus a Abraão no início da história desse povo. Quando lemos Gênesis, os primeiros capítulos, capítulo 17, lá temos a instituição da circuncisão. Deus vai até Abraão e diz: Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. E essa aliança que eu estou fazendo com você é aliança de coração, Abraão. Eu estou tocando o seu coração. Eu estou agindo na sua vida, Abraão. Você está ouvindo a minha voz. Você está discernindo os caminhos que eu tenho para você. Você me ouviu quando saiu de Ur dos Caldeus. E eu te dei promessas. E ao longo de todo esse tempo eu tenho falado com você e você tem experimentado da minha presença. Agora eu quero dar um sinal externo a você dessa aliança que eu fiz com você. Dessa aliança interior que existe entre eu e você, Abraão. Deus dizendo: eu vou te dar um sinal externo. Por quê? Deus estava dando a Abraão uma aliança. De algo que havia entre Abraão e Deus no interior, no coração.
Deus estava dizendo: Abraão, aquilo que existe entre nós, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, eu vou publicar isso de uma maneira. E Deus invariavelmente simboliza suas alianças. Celebramos a ceia. E Jesus, para simbolizar a aliança que Ele fez conosco, a aliança da salvação, Ele deixa o pão e o cálice para representar essa aliança, para publicar, para simbolizar isso. A circuncisão, que era para ser apenas um sinal externo da aliança interna que havia entre Deus e Abraão, se tornou de algo aparente para algo essencial. Não era mais algo aparente apenas, que era apenas para publicar. Se tornou algo essencial, que precisava estar na alma daquele povo. E existem razões para isso. Com o passar do tempo, durante alguns momentos da história de Israel, principalmente com as perseguições que surgiram na história de Israel, século IV, por exemplo, o exílio babilônico, o povo perde tudo. O povo perde a terra, perde o rei, perde a sua identidade como país. O povo perde o templo. O povo perde a sua capital. Tudo aquilo que identificava Israel como nação é perdido. Eles vão para o cativeiro. E quando chegam no cativeiro, eles precisam de uma bandeira. Eles precisam de algo que lhes faça ser quem são, porque toda a identidade deles se perderam. Até a língua que eles falavam foi se perdendo. Sim, a língua que era falada naquela época se tornou uma língua esquecida. Ela já não é mais falada hoje, por exemplo. Como esse povo foi perdendo todas as suas identidades, alguma identidade precisava ser erguida. E que identidade eles escolheram? A circuncisão. A circuncisão foi a identidade que esse povo escolheu, a bandeira que eles levantaram para dizer: nós somos um povo, e ninguém é como nós. De modo que a circuncisão foi elevada a uma categoria quase que de idolatria. Alguns rabinos diziam que era o sangue derramado na circuncisão, quando a circuncisão era feita no homem, na criança. Aquele sangue derramado era o sangue que perdoava pecados. Alguns rabinos entendiam que a circuncisão era mais importante que o sábado e todos os demais mandamentos reunidos. Alguns diziam que a circuncisão fazia com que o homem se tornasse perfeito. Um homem circuncidado era alguém que era perfeito. Outros diziam que Adão já nasceu circuncidado. E que os filhos de Adão, Abel, Caim, Sete, também nasceram circuncidados. Por que isso? Porque este povo precisava de uma identidade. E a única identidade que eles encontraram, que lhes pudesse dar característica de povo, era a circuncisão. Aí Deus, ao longo de toda a história, começou a levantar profetas para dizer: vocês estão errados. Vocês transformaram algo que deveria ser aparente em algo essencial. E esses profetas levantaram, basta ler as escrituras e você vai perceber isso. E os profetas anunciavam o seguinte: vocês são um povo incircunciso de coração. Deus olhando para o seu povo, levantando profetas para reclamar que o relacionamento com Ele não fosse baseado em algo exterior, mas que fosse baseado em algo interno. De modo que Deus diz: vocês podem ser circuncidados na carne, vocês podem ter se submetido a essa cirurgia exterior, mas vocês são incircuncisos de coração. O coração nunca passou por uma verdadeira cirurgia. O coração nunca foi afetado. O coração nunca foi tocado. Vocês se submeteram a regras humanas, mas não se submeteram à minha autoridade espiritual. É isso que Deus estava dizendo
quando levantava um profeta e dizia para o povo de Israel: vocês se tornaram incircuncisos de coração. Irmãos, ao longo de toda a história, Deus levanta pessoas para dizer que o relacionamento, a comunhão, a espiritualidade é primária, essencial e prioritariamente algo que acontece no seu interior. E a gente erra sempre. Há pessoas aqui hoje que estão me ouvindo e que acham que foram salvos porque um dia foram batizadas. Por mais que você ensine, fale, olha, o batismo não pode salvar ninguém, elas acham que foram salvas porque foram batizadas. Há pessoas que acham que Deus as aceita porque elas cumprem ritos externos. Eu vou ao culto ao domingo. Há pessoas que nunca verdadeiramente tiveram uma cirurgia acontecendo no coração. E vivem uma vida apenas de regras exteriores e acham que ser crente é você cumprir uma série de regras externas. Eu mudei a minha maneira de vestir. Eu mudei a minha maneira de falar. Antes eu falava palavrões do mundo, agora eu falo palavrões gospel. Antes eu, aos domingos, ia para o clube de manhã, agora aos domingos eu vou para a igreja. Antes eu tinha um monte de amigo, e a gente tem essa ideia esquisita, que não sei de onde surge no nosso meio. Eu tinha uns amigos do mundo. Todo mundo aqui está no mundo. Todo mundo está no mundo aqui. Antes os meus amigos eram do mundo, agora os meus amigos são da igreja. E acham que porque mudaram de algumas formalidades para outras formalidades, isso lhes conferiu salvação. Isso agrada a Deus. E não entendem que Deus, ao longo de toda a história, deseja manter um relacionamento que afete o nosso coração, que afete o nosso interior, que atue, que influencie na nossa alma, que faça diferença, não na maneira como nós nos vestimos, embora invariavelmente o modo como nós nos vestimos possa ser afetado pelas mudanças interiores, mas Deus essencialmente quer agir, atuar, transformar aquilo que fala da construção interna do nosso coração, da nossa alma, do nosso caráter. Por isso, eu queria dizer 3 coisas, para mim não difíceis de compreender, mas que se você não prestar atenção, pode se transformar em algo confuso para você. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, ao longo dessa série que vai ser tratada sobre a espiritualidade cristã, ou os 3 S's da espiritualidade, é que a vida cristã é uma experiência essencial, primária e prioritariamente interior. Eu chamo de essencial porque é central, porque desce ao núcleo, porque vai no âmago. Chamo de primária porque antecede, porque vem antes de qualquer outra experiência. É primária porque antecede, vem antes de qualquer outra experiência. Não tem como ter outra experiência que valide a espiritualidade sem essa experiência que toque o coração, que circuncide, que faça uma cirurgia, uma mudança, que tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. Prioritária porque é indispensável. É indispensável, é necessária, é impreterível. Com isso eu estou dizendo que a vida cristã afeta decisivamente o quê? O coração. Aquilo que nós chamamos de coração. Os judeus achavam que o centro do ser, das emoções, do modo como nós nos relacionávamos com Deus, da espiritualidade, estava nos intestinos. Nós, a nossa cultura, falamos coração, não é? Por mais que nós saibamos que o coração é esse órgão vital que
precisa ser irrigado pelo sangue para bombar sangue por todo o corpo, a fim de que nós permaneçamos vivos. Que o centro das emoções, sei lá, pode estar no cérebro, não sei. O fato é que nós, na nossa cultura, convencionamos dizer que é no coração que isso se dá. É o centro das nossas emoções, da nossa razão, da nossa espiritualidade. Então eu queria demonstrar isso biblicamente para você. Me dê 15 minutos. Primeiro, Romanos capítulo 2, versos 28 a 29, Paulo diz assim: porque não é judeu, e isso pode ser perfeitamente aplicável da seguinte forma: porque não é cristão quem o é apenas externamente, nem é circuncisão, ou nem é batismo, o que é somente na carne. Porém, judeu ou cristão é aquele que o é interiormente, e circuncisão ou batismo é o que é do coração, no espírito. Paulo está dizendo o seguinte: porque não é cristão quem o é apenas externamente. Não é batizado aquele que é somente submetido a um rito exterior e cerimonial num domingo. Porém, cristão é aquele que o é interiormente, e batizado o que é do coração, que aconteceu no espírito, diz Paulo. Gálatas capítulo 6, verso 15, nós lemos, Paulo diz: de nada vale o rito externo, ou ficar sem o rito externo. De nada vale ser batizado com água, ou não ser batizado com água. O que importa é ser uma nova criatura, é ser uma nova criação. É que algo tenha acontecido na alma, no coração, no interior, no espírito. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem o rito externo, nem a falta desse rito tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. É aquilo que acontece na alma, no coração, no espírito. E João Batista, quando anuncia a vinda de Jesus, diz assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Eu tenho feito uma obra em vocês que eu não posso medir o que acontece no interior, porque ela é externa. Ele, porém, Jesus, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo será o elemento do batismo na vida de vocês, quando esse, maior do que eu, vir e agir. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, meus irmãos. O que importa é ter tido uma experiência primária, essencial e prioritária com Jesus. Eu me lembro que quando eu me entreguei a Jesus, e meu irmão, às vezes as pessoas podem pensar que isso é petulância, arrogância, pedantismo. Eu tenho absoluta certeza de que Cristo me salvou. Não por petulância, mas porque Ele diz na sua palavra, Ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Era um adolescente, eu não sabia nem o que era batismo. Eu não sabia o que era ter o nome no hall de membros de uma igreja, e nem me importava com isso. Mas eu sei o que aconteceu comigo naquela noite de sexta-feira. Eu sei que aquele encontro que não pode ser explicado racionalmente fez transformações que começaram ali e se estenderam e vão se estender pelo resto da minha história nessa vida.
Eu sei que naquela noite Jesus se apresentou a mim e falou comigo. E não fui eu quem disse para ele: Jesus, eu te quero na minha vida. Não, foi ele quem veio e disse: você é meu. Não fui eu quem disse para ele: Senhor, me permita estar perto de ti, eu quero o Senhor na minha vida. Não, foi ele quem veio e disse: você é meu, e não há o que fazer a respeito dessa decisão que eu tomei. E é assim que acontece, o ato soberano de Deus. Sabe quando uma pessoa não sabe se verdadeiramente quer ou não a Cristo? Sinceramente, eu não insisto. Eu posso dizer para ela: Jesus é o caminho para Deus. Mas se essa pessoa não teve uma experiência no interior, na alma, no coração, se o seu espírito não foi afetado, de nada adianta. Porque isso acontece lá dentro. E é uma convicção que simplesmente toma conta de nós, que simplesmente invade a nossa alma por completo. Segundo, na espiritualidade cristã, as expressões externas da fé só possuem valor se estiverem devidamente motivadas pelo ser interior. Melhor do que homem, pelo ser interior. Com isso eu estou afirmando que as expressões externas possuem seu lugar, possuem sua razão, possuem a sua necessidade. A boca deve falar. Quando a gente está aqui cantando a Deus, essas canções falam ou deveriam falar daquilo que nasce lá no nosso coração. O corpo deve demonstrar. Eu não acredito, por exemplo, num culto onde pessoas salvas não são verdadeiramente inspiradas a adorar a Deus, às vezes erguendo suas mãos, às vezes se ajoelhando, às vezes chorando, às vezes rindo, não sei, mas expressando de acordo com a personalidade de cada um de nós diante de Deus aquilo que Ele fez em nós. Eu tenho muita dificuldade com a frieza, tenho muita dificuldade com o mecanicismo. Eu sei que cada um de nós temos personalidades distintas. Alguns de nós somos expansivos, nos manifestamos de modo expansivo, sem grandes reservas. Outros são mais reservados, mas é impossível uma pessoa de uma maneira mecânica, fria, automática, permanecer num culto, por exemplo, que está celebrando a salvação, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um cubo de gelo. É impossível. A boca fala, o corpo demonstra, a vida testifica. O símbolo representa aquilo que o coração está cheio. É impossível não existir representação externa daquilo que acontece no interior. E isso de fato é um princípio. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas eu reafirmo que a essência da vida cristã encontra-se nos afetos do coração. Nas formas externas. As formas externas perdem diante de Deus o seu valor se falta a realidade interior e espiritual. Olha o que diz Isaías. E é repetido por Mateus no capítulo 15. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Há quem com os lábios expresse uma adoração exterior, mas o coração está longe de mim. Isso é vão, isso não tem finalidade, isso não cumpre o propósito, isso está distante de mim, é rito, é cerimônia. Jesus vai dizer para que nós prestemos mais atenção às manifestações do coração. Mateus capítulo 15, ele diz assim: é o que sai da boca que vem do coração. E é isso que contamina os homens. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Para o judeu, o comer sem lavar as mãos era um ato de impureza espiritual, não tinha nada a ver com higiene.
Para eles, uma pessoa que não cumprisse esse rito, essa formalidade da lei, ela não estava cumprindo a própria lei. Quando questionam Jesus por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, Jesus diz: não é o que entra pela boca que o contamina, mas é o que sai. Porque o que sai pela boca nasceu no coração. É isso que Jesus está ensinando. Nasceu no coração. E nasceu no coração por quê? Porque o coração não foi fiscalizado. Porque o coração tem fronteiras livres para todo dreno que se coloca lá nas profundezas do inferno e vem sendo sugado e entra no coração. E aí ramifica por todo o corpo e sai pela boca e vai contaminando as pessoas ao redor. É isso que Jesus está ensinando. Terceiro e último, para a gente encerrar. As experiências internas são transformadoras e invariavelmente produzem mudanças perceptíveis nas expressões externas. Eu retomo a nossa ilustração inicial aqui para encerrar. Quando um homem e uma mulher se casam, e quando seus corações estão motivados de um profundo e substancial amor, há prazer no uso do sinal externo. Não há constrangimento, não há imposições. Eu vou além disso. No que concerne à vida cristã, as manifestações externas possuem real poder quando são motivadas devidamente pelo coração, pelo homem interior. Quando o coração não é afetado, e quando as emoções não são influenciadas pelo Espírito Santo, não há mudança. Mas quando o coração é afetado, quando as emoções são influenciadas pelo Espírito Santo, ou você acha que o Espírito Santo não toca as emoções? Irmãos, o Espírito Santo age na nossa razão, fazendo a gente compreender. O Espírito Santo toca as nossas emoções, fazendo eventualmente a gente chorar, se emocionar, rir, se alegrar. A Bíblia diz que Jesus, quando chega diante de Jerusalém e olha Jerusalém, ele chora. E o Espírito se movimenta dentro de Jesus e ele chora, ao ver toda a incredulidade daquela cidade. As expressões externas da fé tornam-se um testemunho alto de que Cristo continua vivo e transformando vidas. Fique de pé, por favor. A conversão sincera do coração é acompanhada de manifestações externas e reais de arrependimento. A conversão sincera do coração é acompanhada de manifestações externas e reais de arrependimento. Jesus, uma vez entrou dentro da casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas por ser de pequena estatura, ele sobe numa árvore e espera Jesus passar. Quando Jesus está passando, com um aglomerado de pessoas ao redor, ele para, olha para Zaqueu e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém ficar na tua casa. Zaqueu desce e com alegria leva Jesus para a casa dele. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu lhe oferece possivelmente uma refeição. Enquanto estão ali, no meio de uma conversa, no meio de uma confraternização, Jesus, os seus discípulos, Zaqueu, a sua família,
aquele homem rico e que havia angariado toda a sua riqueza, talvez com desonestidade, porque era um publicano, um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos na época de Jesus eram pessoas desonestas. Algo vai acontecendo no coração de Zaqueu, porque Jesus estava ali. E o coração de Zaqueu vai sendo afetado, vai sendo influenciado, vai sendo apertado por Jesus, vai sendo diante de Jesus colocado diante de um ultimato. Ele precisa dar uma resposta. E ele não se contém. Num determinado momento daquela reunião, ele se levanta e diz: Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu me comprometo contigo em restituí-lo 4 vezes. E eu pego toda a minha riqueza e metade dela eu distribuo entre os pobres. Jesus se levanta, olha para Zaqueu e disse: hoje houve salvação nessa casa. Sabe o que é isso, meu irmão? A mudança interior produz transformações externas, produz atitudes externas, mas não há nada externamente que possa ser válido diante de Deus se não nascer no coração. Só houve salvação naquela casa porque houve mudança no coração, no caráter, nos valores. Eu quero convidar você que, não é um convite, é uma convocação para você que ouve a voz de Jesus. Eu não estou falando com você que é crente já, eu estou falando com você que ouve a voz de Jesus nesta manhã e deseja entregar a sua vida a Cristo verdadeiramente, e que anseia por ver mudanças acontecendo de dentro para fora, que não quer se enquadrar nas regras da igreja, mas quer se enquadrar nas regras da palavra. Isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer no seu coração. Se você deseja isso, eu queria que você agora pudesse... Isso é uma convocação de Deus para você que ouviu a voz dele. Se ajoelhar aí onde você está. Eu estou falando com você que não é cristão, que não é crente, que ainda não teve essa experiência no seu interior. Você que entende que precisa disso. Eu não estou aqui para confundi-lo, eu estou aqui para dizer a você: que isso é fundamental, que não há como existir experiência com Cristo sem uma transformação do nosso coração. Eu queria pedir que os nossos irmãos presbíteros que estão aqui, os nossos irmãos líderes de célula que estão aqui, ficassem de pé nos seus lugares, e os demais irmãos se assentassem, e os que estão de joelhos, permanecessem de joelhos. Se alguém está de joelhos aí perto de você que está sentado,
Fica com a sua mão erguida para um desses irmãos presbíteros ou líderes de célula se aproximarem e tocarem essa pessoa e fazerem uma breve oração, colocando essas vidas na presença do Senhor nesta manhã. Pai de amor, nós estamos aqui na Tua presença, porque entendemos que nada vale ser batizado ou não, nada vale participarmos de uma igreja ou não, estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, no livro do rol de membros da igreja, mas não no livro da vida. O que nós mais precisamos, Senhor, é de uma experiência interior, de uma experiência no coração, de uma experiência viva e real com o Senhor. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós oramos pedindo que esta bênção seja sobre estas pessoas que entendem e compreendem, Senhor, nesta manhã, que o que elas mais precisam é dessa experiência verdadeira, real com Jesus. Alcance essas pessoas aonde elas estiverem agora. Pessoas que entenderão, Senhor, que a espiritualidade cristã não é complicada, é simples. Pessoas que entenderão ao longo desse mês que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade hipócrita, exterior, mas é uma espiritualidade sincera, do coração. Pessoas que entenderão que a espiritualidade cristã não é um peso, não é um fardo, não é um jugo, mas é satisfatória, preenche o coração e traz alegria. Eu peço ao Senhor, ó Deus, nesta hora, nesta manhã, que o Teu Santo Espírito esteja deflagrando esse processo no coração de pessoas. Pessoas que entenderão que elas não precisam ser perfeitas para ter um encontro com Cristo, mas que o encontro com Cristo vai transformá-las dia após dia. Pessoas que entenderão nesta manhã, Senhor, que elas não precisam deixar o que estão fazendo exatamente agora, que fizeram nesses dias, mas que o encontro com Cristo fará com que elas deixem tudo isso no passado e se arrependam. Pai, eu peço ao Senhor que nesta manhã o Teu Santo Espírito cumpra isso neste lugar. Que o Teu Santo Espírito realize isso no nosso meio, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que seja assim. Que seja assim. Que seja assim. Agora e para sempre a nossa oração em nome de Cristo. E que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te leve em paz para a sua casa. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te dê uma semana abençoada debaixo dos seus cuidados. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.